Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar aí um pouquinho de duplicação do DNA e síntese de proteínas. Sim, porque para falar de síntese de proteína a gente tem que falar de duplicação do DNA e vice-versa. Opa, mas faltou o RNA aí no meio? Também vamos falar dele. Afinal, não dá para fazer proteína se não tiver RNA. E não dá para ter RNA se não tiver DNA. Primeira coisa que a gente tem que entender são quais são os ácidos nucleicos, certo? São dois, o DNA e o RNA. DNA, que em inglês significa Desoxyribonucleic Acid, e RNA significa Ribonucleic Acid, certo? São nossos ácidos nucleicos. Eles são especializados aí em armazenar, transmitir e em usar a informação genética. Os ácidos nucleicos, eles são formados por monômeros chamados nucleotídeos. Cada nucleotídeo será formado então por 3 elementos: um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, como mostra aqui na figura, certo? Um fosfato, uma pentose, que na verdade é um monossacarídeo de 5 carbonos, por isso o nome pentose, e uma base nitrogenada, né, que é a citosina, a guanina, uracila, timina e adenina, né? Vamos falar melhor sobre elas um pouquinho mais para frente. Então, os ácidos nucleicos, né, eles vão ter esses nucleotídeos unidos através de uma ligação fosfodiéster. A gente viu lá que os ácidos nucleicos, né, são ligações, são um conjunto de milhares de nucleotídeos. Então, essa ligação fosfodiéster se dará entre a ribose, nesse caso, se a ribose é DNA ou RNA. Se você prestou atenção, ribose é do RNA e a desoxirribose é do DNA. É a única coisa que muda, certo? No nucleotídeo RNA e DNA. E também uma base nitrogenada que a gente vai ver logo mais na frente. E a ligação entre esse monossacarídeo e esse fosfato, a gente vai chamar essa ligação de fosfodiéster. No DNA, em vez de ser uma ribose, vai ser com a desoxirribose. As bases nitrogenadas são de 5 tipos: a citosina, a timina, a uracila, a adenina e a guanina. É um dos compostos, certo? Então, do nucleotídeo. O que vai mudar aqui no DNA e no RNA, nem todas vão ser iguais, certo? Mas qual delas? Timina, uracila? O DNA, uma delas ele não possui. Qual delas? Você saberia dizer? O DNA possui citosina, timina, adenina e guanina, mas a uracila não, certo? E o RNA também possui 4 bases, porém uma delas, no caso, a timina. O RNA não possui timina. Vamos lá, mostrando aqui, deixa eu tirar aqui para vocês, que aqui tá melhor. Certo? Então, são bases do DNA. A adenina, a timina, que é exclusiva do DNA, e a guanina é a citosina. Em compensação do RNA, a gente tem a citosina, uracila, adenina e guanina. E a uracila é exclusiva do ácido ribonucleico. Só lembrar aqui, né? Desoxirribonucleico e ribonucleico. Essa é outra diferença aí. A gente pode verificar, então, que a timina só está no DNA e a uracila somente no RNA. As bases nitrogenadas podem ser classificadas quanto um número de anéis, certo? As bases pirimídicas contêm apenas um anel na estrutura molecular, enquanto as bases púricas contêm 2 anéis na estrutura molecular. Só para dar uma olhada aqui, né? Só existe um anel e aqui 2 anéis, né? No caso da adenina e da guanina. Opa, isso aí. Como ocorre então o pareamento de base nitrogenada? O pareamento de base nitrogenada se dá por meio de ligações de hidrogênio, certo? No DNA, a adenina sempre se liga à timina, ok? Formando então 2 ligações de hidrogênio.
E a citosina vai se ligar sempre à guanina, através de 3 ligações de hidrogênio. No RNA, como ele não possui a timina, a adenina vai se ligar então com a uracila, certo? E vice-versa, né? Como a gente já viu, não tem timina no RNA e também não tem uracila no DNA, então a adenina se liga com a uracila. Aí dando uma olhada lá na pentose, né? A pentose, como eu já disse, é porque são 5 carbono aqui no anel, certo? 1, 2, 3, 4, 5, uma aqui fora do anel. Então no RNA, a pentose é a ribose. A diferença é que ele tem um oxigênio a menos. Por isso que se chama desoxi, né? Tem um oxigênio a menos. Pode ver aqui, ó. Aqui a comparação. Aqui a gente tem um grupo OH e aqui a gente não tem esse oxigênio. Por isso que se chama desoxi, certo? Bom, características do ácido ribonucleico, o RNA. Ele é produzido no núcleo da célula. Esse processo é chamado de transcrição. Então, a partir do DNA, quando se faz o RNA, a gente vai chamar isso daí de transcrição. A estrutura do RNA é uma fita simples. O nucleotídeo contendo ribose e as bases nitrogenadas, como a gente já viu, uracila, adenina, guanina e citosina. E o grupo fosfato. Existem 3 tipos, certo? O mensageiro, transportador e o ribossômico. O ribossômico vai ser aquele que vai compor o próprio ribossomo, né? O ribossomo ele é feito de proteínas e de RNA ribossômico. E aqui a gente tem aí uma caracterização, uma ilustração representando um RNA junto aqui com as suas bases nitrogenadas. O RNA mensageiro leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde ocorrerá a tradução. O que é a tradução? É a transformação da mensagem do RNA em proteína. Então, o RNA mensageiro contém as informações para ser feita a proteína. A informação estava primeiro lá no DNA, aí o DNA mandou um intermediário, que é o RNA mensageiro, e aí sim o RNA mensageiro, com as informações contidas em suas bases nitrogenadas, será produzida a proteína. O RNA transportador transporta os aminoácidos até o local da síntese de proteína na tradução. E o RNA ribossômico participa, como eu já disse, da constituição dos ribossomos. E eles são armazenados no núcleo, ali no nucleolo. Aqui a gente tem, né, a estrutura, a gente tem o ribossomo, que ele é composto por RNA ribossômico. Aqui a gente tem o RNA mensageiro, que é o que traz a mensagem diretamente do DNA com a informação da proteína, e o transportador. Cada transportador ele vai trazer com ele um aminoácido. Então ele encontrou aqui, tem uma base nitrogenada aqui, uma base nitrogenada aqui e outra aqui. Supondo que aqui seja citosina, guanina e uracila. Então o aminoácido que aqui for G, porque a citosina só se liga com guanina, aqui que for C e a uracila que só liga com a adenina, ele vai trazer o peptídeo equivalente. E assim a ligação vai ser feita até formar a proteína. O ácido desoxirribonucleico, o DNA, possui a sua estrutura em forma de uma hélice. Então ele é uma fita dupla, uma fita de um lado e uma fita do outro lado com as suas bases correspondentes, né? Se aqui for guanina, a guanina só vai se ligar com a citosina. A timina, certo? Exclusiva do DNA, só vai se ligar com a adenina e assim por diante, certo? Aqui as ligações de ponto de hidrogênio, né, que vão unir essas duas fitas, e aqui uma representação mais molecular de como que se dá aí a estrutura do ácido desoxirribonucleico. Bom, já disse, a estrutura dele eles são duas fitas unidas pelas bases nitrogenadas, né, em forma de hélice. O seu carboidrato, o seu monossacarídeo é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina, citosina e o grupo fosfato. Aí a relação de quem se liga com quem nas bases nitrogenadas
e a gente encontra uma maior quantidade no núcleo, certo? Na forma ou de cromatina ou cromossomo, a gente já vai diferenciar aí o que é cromatina e o que é cromossomo, e uma menor quantidade no citoplasma, nas mitocôndrias e no cloroplasto. Isso nas células eucariontes, certo? Que possuem núcleo. Aquelas que não, os procariontes, no caso, que tem DNA também, o DNA está no citoplasma direto. Então vamos lá agora vendo as diferenças, né? Para a gente entender, é interessante a gente ver o que eles são diferentes. O RNA, um é uma fita simples, o outro é uma fita dupla. As bases púricas adenina e guanina. As bases pirimidicas são a uracila e a citosina, olha lá, a uracila exclusiva e do RNA, e no DNA a timina e a citosina, timina exclusiva do DNA. A pentose aqui é a ribose e aqui a desoxirribose. A função na célula aqui é síntese de proteína, né, através do RNA mensageiro transportador, e formação dos ribossomos, no caso do RNA ribossômico. E o DNA é armazenar a informação genética, certo? O DNA ele vai lá e armazena, né? Mas sem o DNA, nossa, mas o RNA faz muito mais coisa. Sim, mas sem DNA você não teria como produzir o RNA. Aí vamos lembrar um pouquinho de Watson Crick, que foram os que construíram o modelo de DNA com uma dupla hélice. Eles conseguiram aí provar como essa estrutura, conseguiram demonstrar como essa estrutura se organizava, né? Aqui uma coisa interessante também, né, que as faixas azuis representam as cadeias de açúcar e fosfato. Aqui os pares de bases nitrogenadas, e as duas cadeias elas são invertidas. Esse 5 aqui é o número do carbono, né, da pentose, certo? Então uma vem na sequência 5,3, acompanhando aqui, sequência 5,3, enquanto o outro na sequência 3, 5, se eu partir daqui, né? Se eu partir daqui de cima para baixo. Então ela é uma cadeia invertida, se a gente for comparar aí a pentose, no caso. Então vamos lá ver duplicação. O DNA se duplica. Ou o DNA se duplica, quando o DNA se duplica, ele está fazendo outro DNA. Quando ele está transcrevendo, certo? Ele está produzindo RNA. Então duplicação falou. Duplicação do DNA está fazendo mais DNA. Falou de transcrição de DNA para RNA. Então o DNA é uma molécula capaz de sofrer autoduplicação com auxílio de proteínas, lógico que ele mesmo vai produzir, né, através do RNA. A duplicação do DNA ocorre sempre quando uma célula vai se dividir, ocorre durante a fase S da intérfase. Se você tem dúvida, vai aqui na nossa aula de divisão celular. E é do tipo semiconservativa, pois cada molécula apresenta uma das fitas vindo de uma molécula original e outra fita recém-sintetizada. O que é semiconservativa? Aqui a gente tem uma molécula original. Quando ela vai se dividir, uma cadeia vai se juntar com uma cadeia nova. Então esse azul é a cadeia antiga e foi ter sintetizado uma cadeia nova. E a outra cadeia, que é a cadeia antiga, vai se juntar com uma cadeia nova. A replicação do DNA ocorre em duas etapas. Primeiro, com a separação das bases nitrogenadas, com a quebra dessas pontes, né, para que elas se desenrolem e aí uma proteína possa fazer a leitura das bases nitrogenadas. Né, que as bases nitrogenadas, a sequência dela é como elas estão sequenciadas, como num código mesmo, que vai determinar o arranjo, né, do DNA e das proteínas que ele vai transcrever através do RNA. Então ocorre a separação das bases nitrogenadas, depois tem uma inserção e pareamento de novos nucleotídeos em cada fita pela DNA polimerase. DNA polimerase é uma proteína que vai produzir a nova fita. A enzima DNA polimerase capta os nucleotídeos e une conforme o pareamento lá adenina, timina e guanina, citosina. Para esse processo ocorrer é necessário energia. De onde vem essa energia? E aí lembra lá de organelas celulares? Energia, de onde vem? Os nucleotídeos que chegam carregam consigo 3 grupos de fosfato. Quando o nucleotídeo é inserido, há uma liberação de energia. Essa energia liberada é então utilizada para a enzima DNA polimerase, para unir um nucleotídeo ao outro. Aqui a gente tem, né, um exemplo da replicação, que numa fita só,
podem ter vários pontos de replicação, certo? Então aqui a gente tem um novo DNA, certo? Começando a ser feito. E aí a formação de replicons, aqui, né, a extensão desses replicons, até que eles se encontram, tá vendo? Tem um ponto aqui de síntese, né, de duplicação, aqui um outro ponto, aqui um outro ponto, eles vão se encontrando até formar uma nova cadeia, né, a replicação completa semi-conservativa. Isso acontece porque, como o DNA é muito grande, meu amigo, o DNA é muito grande, então você tem que ter vários pontos de origem de replicação, certo? O DNA é bidirecional, como eu já disse. À medida que vão avançando, certo bidirecional, que ela pode vir para cá, né? No caso, aqui depois pode vir para cá, esse daqui pode ter uma que vem para cá, e assim por diante. E à medida que vão avançando, eles vão se encontrando até duplicar o DNA inteiro. Bom, como é que se dá o início da replicação? A enzima DNA polimerase não é capaz de iniciar uma fita a partir do nada, né? O DNA polimerase necessita de uma fita inicializadora auxiliar chamada de primer. Uma enzima chamada primase confecciona o primer para que o DNA polimerase possa iniciar a duplicação. Então vem lá a primase, se liga ao DNA e sintetiza um primer, né, que vai sinalizar ali para o DNA polimerase e vai possibilitar essa ligação. Quando o primer está completo, o DNA polimerase se liga e sintetiza, e aí se inicia todo o processo através da liberação de energia, e aí a coisa vai acontecendo. Como disse, o sentido do alongamento sempre dá no sentido 5, 3, certo? Então de um lado, se ela vem para cá, no sentido 5, 3, do outro lado, como ela é invertida, ela vem para cá. Se um lado é para cá, certo? 5 para 3, aqui é o contrário, já que o 5 e o 3 estão em lados opostos. Então a primase está aqui, construiu o primer, e aí a DNA polimerase vai fazer o seu trabalho. Na frente vai a enzima helicase, sim, vamos lembrar aí da enzima helicase. A helicase ela abre primeiro, ela quebra aquelas pontes de hidrogênio, certo? Para abrir a dupla hélice, para que essas bases nitrogenadas fiquem expostas e possam ser lidas, possam ser decodificadas. A fita de cima é chamada de fita líder, pois se encontra na orientação 5,3, certo? E na medida que a helicase vai abrindo a dupla hélice, a DNA polimerase vai sintetizando a fita líder, produzindo a fita nova. Só que o DNA apresenta uma orientação antiparalela, como já foi dito, né? Aqui na orientação da síntese. Isso significa que se a fita líder está na orientação 5,3, a outra não está. A outra está no sentido contrário. A fita de baixo é chamada de fita retardada, pois nesse caso o DNA polimerase alonga essa fita no sentido contrário à helicase. Dessa maneira, a fita retardada é sintetizada em trechos a partir de primers, formando vários fragmentos de DNA. No final do processo, os primers da fita retardada são removidos e os fragmentos de DNA unidos pela DNA polimerase. Bom, a síntese de proteína tem duas etapas, certo? A primeira é a transcrição, como eu já disse, a transcrição é a partir do DNA formamos RNA. O RNA formado, temos a tradução que vai acontecer no citoplasma. A transcrição acontece no núcleo e a tradução no citoplasma. E da tradução é que a proteína vai ser formada de fato, né, com a formação dos polipeptídeos. Né? A proteína nada mais é do que um polipeptídeo, né? Ou seja, vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Então a gente tem aqui o DNA, ok? Sendo transcrito. A partir do DNA se forma então um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, ele contém toda a informação do DNA, da sequência de aminoácidos, certo? Através das bases nitrogenadas. Esse RNA irá passar pelo ribossomo, começará a ser lido, e a partir do momento que ele começa a ser decodificado, um monte de RNA transportador vem aqui levando os aminoácidos e vão se ligando um a um, até ser formada a proteína.
Ainda em relação à transcrição, um fragmento de DNA, o gene, certo? Um fragmento de DNA, isso é importante saber, né? O gene é um fragmento de DNA utilizado como molde para confeccionar moléculas de RNA. Gene, olha aí, o que é um gene, então, né? É um trecho de DNA que pode ser transcrito em RNA, ou seja, um gene, né? Vai formar o que lá na frente, né? Os RNAs formados podem ser de 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Ainda aqui, na transcrição, quem vai fazer isso? O RNA polimerase. Se na duplicação era o DNA polimerase, aqui o RNA polimerase. A gente tem a fita mod, tem o promotor, a RNA polimerase se liga ao promotor, inicia o desenrolamento do DNA. Né? Existe aí um sítio de ativação aí, né? E existe também um término, né? O local da ativação até o término é o gene, onde vai conter essa informação. Então ele vai decodificar essa informação, certo? Esse gene, e o RNA está transcrito, no caso esse RNA mensageiro, pronto para produzir uma proteína. O RNA polimerase só pode transcrever trechos do DNA que sejam genes. Como o RNA polimerase consegue identificar os genes? Sempre, antes de cada gene, existe um trecho de DNA chamado promotor, que vai sinalizar. O promotor apresenta uma sequência de bases que o RNA polimerase reconhece, e o RNA polimerase se liga ao promotor e abre a dupla hélice do DNA e inicia o processo de transcrição. Nos procariotos, como bactérias, o promotor controla a transcrição de mais de um gene, certo? Isso em procariotos. Lá a gente deu um exemplo de eucariotos, né? Ali no slide passado. Eucariotos. Opa. Bom, é importante que você entenda esses conceitos, né? Vai lá em 5 reinos dos seres vivos para você entender o que são seres procariontes e o que são seres eucariontes, né? Os que têm núcleo e os que não têm núcleo, certo? É um pouco diferente o processo aí. O sistema é um promotor, né? Vários genes, que é chamado de óperon. O RNA mensageiro de um procarioto carrega consigo a informação de mais de um gene. Dessa maneira, a tradução de RNA mensageiro de procariotos irá produzir mais de uma proteína diferente. Isso, lembrando, em procariotos. Tenho aqui um RNA procarioto, tem uma sequência alfa, uma sequência beta, uma sequência Y, certo? Então essa sequência vai produzir a proteína alfa, a proteína beta e a proteína Y, certo? No RNA eucarioto não, a gente tem uma sequência decodificante e ele vai formar uma única proteína. Aí o conceito também, exons e introns. Os genes dos eucariotos não são contínuos, existem fragmentos denominados exons e fragmentos denominados introns. Mas o que seriam? Os exons, eles são funcionais e codificam proteína, por isso os introns não codificam. Tem até o pessoal aí que chama lixo, né? Que é o lixo do DNA, ele não serve para nada, ele está lá. Não sei se ele não serve para nada, né? Talvez a gente ainda não saiba para que eles servem, mas até onde se saiba, eles não codificam, né? Eles não vão servir para a produção do RNA mensageiro e, como consequência, a produção de proteína. Na transcrição, tanto os exons quanto os introns são transcritos. O RNA mensageiro, que possui exons e introns, é chamado de primário. Enzimas denominadas nucleases retiram todos os introns, deixando o RNA mensageiro somente os exons. Este processo de retirada de introns recebe o nome de splicing. No inglês ainda não é essas coisas, certo? Então tá aqui, ó, os trechos, né? Aqui em vermelho representa chamado de introns e em laranja de exons, né? Aí tudo é transcrito, certo? Aqui, né? Como os exons e introns. E depois, né, ele vai ser retirado, essa parte aqui será retirada, tudo isso aqui vai ser retirado através das nucleases e sobrará apenas esse trecho, né, que de fato vai realizar a tradução. Enzimas denominadas ligases irão realizar a união de todos os exons,
formando um RNA mensageiro secundário. O primário, lembrando que é junto lá com a decodificação dos exons e introns. Dessa maneira, somente o RNA mensageiro, contendo exons, é que vai para a segunda etapa da síntese de proteínas, a tradução no citoplasma da célula. Se tiver muito rápido aí, galera, dá uma pausa, vai vendo, é bastante conceito, né? Esse é um conceito de bioquímica e citologia também que é um pouco complexo, né? Se você não tem aí algumas bases, então aconselho que você vá devagar se tiver dificuldade. Vamos agora direto para a tradução. O que é a tradução? É a síntese de proteína de fato, certo? Esse daí é o processo no qual a sequência de nucleotídeos em uma molécula de RNA mensageiro direciona a incorporação de um aminoácido em uma proteína. É a segunda etapa da síntese de proteína, né, que ocorre no citoplasma. A primeira é a tradução, é a transcrição. O RNA mensageiro, após ser transcrito, sai do núcleo e migra para o citoplasma. O RNA mensageiro é utilizado como um molde para a produção de proteínas. Quem participa da tradução? O RNA mensageiro, que contém um código. O RNA transportador, que vai levar até o mensageiro lá no ribossomo, no interior do ribossomo, os aminoácidos, os ribossomos e os aminoácidos que vão se ligar, certo? Aqui a gente tem exemplos de alguns aminoácidos, como a metionina, prolina, serina, tem triptofano e tantos outros, né? O anticódon, apesar desse tamanho todo aqui do RNA transportador, somente o anticódon com 3 bases nitrogenadas é que vão trazer o aminoácido correspondente aí à sequência dessa base, certo? No RNA transportador. Continuando aqui a tradução, iniciando aqui a tradução, a gente lembrando aí que o ribossomo é composto de 2 subunidades, uma subunidade maior e uma menor, certo? Então, no início aí, a unidade menor vai se unir aí o RNA mensageiro. Existe aí um códon inicial, certo? Que vai ser identificado aí pelo ribossomo e aí o processo continua. O aminoácido metionina vai ser reconhecido e aí começa o processo entrando aí na jogada o RNA ribossômico maior. Cada 3 bases de gene do DNA recebe um nome de código, ok? Então cada uma dessas 3 vai receber, na verdade será a codificação para trazer um aminoácido específico, né? Um aminoácido específico aqui vai trazer um aminoácido, né? Cada um desses 3 aqui é um aminoácido. Dependendo dessa sequência aqui, que podem ser infinitas, na verdade, você pode ter uma proteína diferente, o RNA mensageiro diferente, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Os códigos do gene do DNA são transcritos em códons de RNA mensageiro. Dessa maneira, cada códon de RNA mensageiro possui 3 bases nitrogenadas que complementam seu respectivo código. Na produção de cada código, 3 bases de RNA mensageiro codifica um aminoácido. Um códon é igual a um aminoácido, né? Aqui, primeiro códon, códon inicial, certo? Vai sinalizar aqui a metionina. Existem códons de início, que é o AUG, códon de parada. Existem códons de parada, no caso essa sequência aqui, esse código, a adenina, uracila e guanina, e códons de parada, que é uracila, adenina e adenina, ou também a uracila, adenina, guanina, e também a uracila, guanina e adenina, que é adenina, guanina, e aqui só inverte, ok? A tabela do código genético nos informa qual aminoácido será incorporado na proteína dependendo do códon presente no RNA mensageiro. A tradução ocorre nas organelas celulares, como já disse, chamado ribossomos, e essas possuem 2 subunidades, as quais se unem ao RNA mensageiro. No alongamento, né, o reconhecimento do códon e anticódon, o RNA transportador se liga ao códon exposto aqui, nesse sítio, certo? Então aqui, ó, pode ver, a uracila se liga com a adenina se liga com a uracila, a citosina se liga com a guanina, e aí vai trazendo o seu respectivo aminoácido, e assim vai crescendo. Chegou aqui, ligou, aí veio o próximo, ligou
ligou, fez uma ligação peptídica, então já são 2 peptídeos. Chegou o próximo, vai formar o 3º peptídeo. E chegando o próximo, e aí vai chegando. E aí os RNA transportadores vão chegando até que começam os aminoácidos a se organizarem. Essa sequência aqui é infinita, teoricamente, certo? Você pode formar um número infinito de diferentes tipos de proteína. E aí, aqui vai acontecendo a ligação peptídica. Resumindo, veio aqui subunidade menor, subunidade maior, a subunidade menor se ligou ao códon inicial do ribossomo, os RNA mensageiros começaram a vir, ligar os ribossomos, começou a haver ligação peptídica, esses aminoácidos vão se ligando, vai crescendo, esse peptídeo vai crescendo, até que chega ao códon de parada, né, aquela sequência código de parada, e a cadeia peptídica está pronta. Dependendo do tamanho, se essa cadeia peptídica for grande o suficiente, ela vai receber o nome de proteína. Olha só, o DNA, bem resumidamente falando, serve para produzir proteína, né? Com todos esses processos aí que eu acabei de falar. A tradução também pode acontecer no retículo endoplasmático rugoso, já que no retículo endoplasmático rugoso, né, são 2 os tipos de retículo, o liso e o rugoso. O rugoso tem esse nome porque ele tem ribossomos aderidos. O processo é basicamente o mesmo, só que no caso as proteínas vão ser lançados lá para dentro desse retículo endoplasmático, e aí lá eles vão receber um complemento. Eles podem virar uma glicoproteína, uma lipoproteína, certo? Eles vão se associar a outras moléculas. Também podem passar pelo complexo de Golgi, virando enzimas digestivas, formando lá os lisossomos, ou então produtos para exocitose, certo? Então aqui as proteínas servem para quê? Para todo tipo de função, né? Para as organelas, para produzir o próprio DNA, insulina é proteína, tem neurotransmissor que é proteína, as próprias proteínas que vão lá, o DNA polimerase é uma proteína, o RNA polimerase, as ligases, as nucleases, tudo isso é proteína. Aqui no código genético, dá uma lida aí, existem apenas 20 aminoácidos para 60 códons. Lembra que códon é uma sequência de 3, né? O C vai dar a fenilalanina, a leucina. Então aqui, entre os códigos de parada, certo? Os códons de parada. A metionina, que é o códon de início. E aí a gente tem os 20 aminoácidos. Dá uma olhada aí, dá uma parada e dá uma olhada. Ok, dizemos que o código genético é degenerado ou redundante, porém o código genético não é ambíguo. Um único códon não especifica mais do que um aminoácido, né? Essa é uma coisa interessante. Um único códon vai gerar um aminoácido. Se não, provavelmente daria um problema. O mesmo código poderia dar um outro tipo de proteína, né? O mesmo código poderia dar 2 ou mais proteínas diferentes. Isso daí poderia dar problema. Podemos dizer também que o código genético é universal, pois os códons têm o mesmo significado em quase todos os organismos do planeta, em quase, ok? Na biologia é assim, sempre tem uma exceção, até a exceção deve ter sua exceção. Mutações, né, só quando acontece algum problema aqui, por algum motivo, há uma quebra, uma mudança, certo? Um exemplo aqui, um DNA de uma hemoglobina normal, né, como citosina, timina, vai se ligar só com a guanina, adenina e adenina. Por algum motivo, aqui que deveria ser tiamina é adenina, e aqui acaba virando uracila. Então, essa aqui é uma hemoglobina mutante, uma hemoglobina normal, vai ter um aminoácido que era para ter e acaba tendo outro aminoácido. Isso daí vai levar a uma anemia chamada anemia falciforme ou foiciforme, né? E vai ter um problema aqui na captura de oxigênio. E isso aí. Espero que você tenha gostado. Essa aula foi um pouco longa, mas vai lá no site, certo? No Planeta Biologia. Se você já estiver aí no site Planeta Biologia, vai lá no YouTube, se inscreve. Se você quiser saber quando tiver nossas aulas, deixe suas notificações. Assim, se inscreva e coloque a notificação. Se você gostou dessa aula,
Curte aí, beleza? Dá uma força aí pro canal. Qualquer dúvida, posta nos comentários. E até a próxima. Valeu e até mais.